Olá, gente, bem-vindos. Estamos mais uma vez, eu, Daniel Souza e o professor Tanguy Bagdadi, para falar um pouco sobre a semana, repercutir os temas dessa semana, que foi uma semana tranquila. Quase nada aconteceu, principalmente no Brasil, né? Não tivemos modificações. O Brasil tá tranquilo, o mundo tá tranquilo. Não tem a gente quase não tem motivo para fazer esse vídeo aqui hoje. É verdade, porque não há quase o que comentar. Não há quase o que comentar. Aliás, Tanguy, eu quero deixar muito claro que talvez o Brasil tenha eleições indiretas em breve e eu vou me candidatar. E quando eu me candidatar, eu vou imediatamente pegar você e colocar na lista de prisões, sabe? Bom. Porque eu acabei de descobrir com um rapaz aí que pretende ser candidato que ele vai pegar todo mundo que mente. E o que acaba acontecendo é que a mentira, no final das contas, então, é uma forma justamente de perseguir você. Tá bom, então eu vou preso. Você vai preso. Tá, no dia que você for presidente. No dia que eu vou presidente. Tá bom, então eu tô tranquilo. Aí eu vou decretar você na primeira lista de prisões. Você faz parte daquele movimento indireta já? Eu não faço movimento nenhum. Eu dei uma olhada que tem um movimento indireta já. Ah, Eu achei curioso, achei legal. Ah, legal. Essa galera podia ir pro Irã, né? Sempre indireta nas eleições. Aliás, a gente podia começar falando sobre Irã? Irã, tá na pauta ali, Tá na né? pauta. A gente pode falar sobre Irã, então. O Irã teve eleições essa semana, não foi essa semana? Foi sexta-feira passada. Eleições indiretas, então, sem dúvida. Na verdade, não é exatamente eleição direta. Na verdade, as eleições são diretas, né? Então a população vai lá votar, só que você não pode se candidatar no momento que você quiser. Você tem que passar pelo Conselho dos Guardiães da Revolução. Então, E tem eleição para o Conselho dos Guardiães? Não tem eleição para o Conselho dos Guardiães. Não, aí é Deus que escolhe. Aí é outro nível. Ok. Então, aí Deus elege o Conselho dos Guardiães, o Conselho dos Guardiães elege quem pode ser eleito pelo povo. Ah, entendi. Ok. Tá? E aí quem ganhou foi o Rouhani, que na verdade ele conseguiu a reeleição. Uma reeleição que ele conseguiu uma quantidade muito expressiva de votos, ele foi reeleito com 57% dos votos. Então isso dá uma força muito grande para as propostas que ele estava promovendo. Então, um governo muito mais moderado do que o Conselho de Guardiães, por exemplo, gostaria. Né? Então, ele acaba sendo o pouco de moderação que acaba se deixando passar. E o acordo que ele assinou, né, nuclear com os Estados Unidos, né, com os permanentes Conselhos de Segurança mais a Alemanha, né, o chamado P5+1, também deve ganhar força. Aí passa a depender, né, para ver se o acordo nuclear continua ou não, passa a depender do Trump. Né? O Trump, durante a campanha eleitoral, disse que era um absurdo, que tinha que acabar com isso. E recentemente ele já começou a dizer que não é bem assim, que ele tem que ver, que ele vai analisar e tal. Então, o acordo nuclear com o Irã está em suspenso por conta dos Estados Unidos. Aliás, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre Trump, eu vi um documentário essa semana muito bom no Netflix, fica a dica, indiquei para o Tanguy, Get Me Roger Stone, muito bom, sobre justamente o idealizador de toda a estratégia eleitoral de Donald Trump. Então, quem podia contratar esse camarada era o Temer, né? É verdade. Acho que o Roger Stone resolve qualquer problema, cara. Fiquei convencido disso, uma figura absolutamente diferente. Então fica a dica aí pro final de semana. Bom, falando um pouquinho agora sobre Trump, vamos continuar nesse ensejo. Trump esteve aí pela Arábia Saudita e por Israel. E o Trump teve aí uma movimentação, no mínimo, curiosa, né? Foi. Foi a primeira visita dele, a primeira viagem presidencial dele. Ele até demorou para viajar, né? Então ele assumiu dia 20 de janeiro, né? Só agora que ele foi fazer as primeiras viagens. Não foi para nenhum parceiro como o Canadá, o México, alguma coisa assim. Ele foi direto para o Oriente Médio. Aliás, uma frase curiosa que ele disse, que o Guga Chakra comentou esses dias agora, e quando ele chegou em Israel, ele foi para a Arábia Saudita e depois ele foi para Israel. Quando ele chegou em Israel, ele disse que estava voltando do Oriente Médio. Eu achei curioso porque eu achava, juro que eu achava, eu até vou olhar no mapa de novo, para saber se Israel não fica no Oriente Médio. Eu tinha a impressão que ficava. Mas ele falou que estava chegando do Oriente Médio. Eu quero que você comente a aliança que parece muito sólida entre Israel e a Arábia Saudita. São dois países que têm tudo a ver, né? Que têm grandes laços. Mas estão em aliança, não estão? Estão em aliança, sem dúvida. Na verdade, o ponto que sustenta a aliança são exatamente os Estados Unidos. Aliás, essa viagem que o Trump fez para lá, ela diz muito sobre a relação ali na região, né? O acordo, quando ele foi para a Arábia Saudita, ele foi para celebrar uma série de acordos comerciais e para venda de armas. Aliás, venda de armas feitas, né, articuladas pelo genro dele, né, que é o Kushner, que estava lá exatamente articulando como é que ia ser a venda e tal. Tem até uma cena curiosa, porque as negociações foram feitas antes do Trump ir para lá, e tinha um determinado problema nas negociações por causa do preço. O saudita estava achando que as armas estavam muito caras e tal, e ele pegou o telefone, ligou para o presidente da indústria armamentista que ia vender os armamentos lá e conseguiu abaixar o preço, tipo, na hora ali na negociação. E o que foi curioso também foi, quando ele chegou em Israel, havia uma expectativa muito grande por parte do eleitorado mais conservador israelense que ele ia dar apoio, por exemplo, à manutenção da política dos assentamentos. E o que ele fez foi exatamente pedir para segurar. Então, a proposta dele durante a campanha eleitoral era de que os assentamentos não prejudicam o acordo de paz. Quando ele chegou lá, ele falou meio que o contrário, que é segura, vamos ver, tanto é que ele foi para Jerusalém,
e depois ele foi para Belém para encontrar com Mahmoud Abbas e prometeu exatamente um acordo de paz. Então, enfim, a gente tem que ver qual vai ser a postura dele na prática agora. Então Israel e a Arábia Saudita estão na máxima do o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso, exatamente. Mais ou menos por aí, né? E fazendo referência claramente ao Irã. Aliás, eu recomendo, a pessoa que tem curiosidade com relação a isso, dá uma olhada nas fotos dele na Arábia Saudita, e ele passou por algumas situações constrangedoras, algumas danças que ele teve que fazer, tradicionais e tal, e você olhar para a cara dele, dá para ver que ele nunca tinha imaginado que ele ia ser obrigado a fazer uma coisa parecida para ter um aliado no Oriente Médio. Bom, aqui pelo Brasil, nós tivemos uma semana absolutamente agitada, com o nosso presidente balançando no cargo e a economia virando do avesso. Afinal, nós tivemos um dólar que disparou, uma bolsa que derreteu e ainda não se recuperou, e tudo indica que não se recuperará. No final das contas, a gente está falando de um movimento onde, em função de muita incerteza, as pessoas acabam buscando segurança. Segurança significa comprar dólares, segurança significa abrir mão de renda variável, abrir mão de bolsa. Então, aqui Bagdadi, por exemplo, tirou os seus investimentos em bolsa e comprou, né, títulos do governo, não é verdade? Isso, tudo. Agora você se tornou oficialmente um rentista. Isso. Né? Aliás, sempre foi o seu sonho, você sempre almejou isso, você sonha isso desde criança que eu sei. Isso. Né? E agora Sim. você quer apenas viver de renda. E eu quero que as reformas passem todas, entendeu? E eu acho que é o melhor país. Para se as reformas passarem, o juro cai. Eu quero que passe a reforma ou não quero? Você quer que o juro fique lá em cima, o juro cara. fica lá em cima, É. tá? E aí tem que passar a reforma ou não tem? Se passar a reforma, o juro cai. Então Aí eu não quero ruim. que passe. Eu quero tragédia, quero briga, quero impeachment Isso. todo ano. Isso. Impeachment é bom, não é? Impeachment é bom para subir o Impeachment é juro. bom. É bom para subir Então, o juro. porra, aí a gente tá bem. Teve um ano passado, capaz de ter um esse ano. Dependendo do ano que vem, de repente a gente esquenta mais um. Porra, um presidente por ano acho que é uma coisa saudável Porra, é para ótimo. qualquer país, para qualquer economia. É o melhor. Bom, então a gente está falando de um momento onde, na prática, a economia brasileira está vivendo um ambiente de muita incerteza, muita gente já começava a falar, o investimento vai se recuperar, teve até post no Petit falando um pouco sobre isso, que a economia estava levemente, mas muito devagar se recuperando, e agora ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, pela simples razão de que ninguém sabe quem vai ser o presidente semana que vem. Né? Semana que vem pode ser que o presidente seja outro, seja Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia, ou Botafogo, o Botafogo, segundo a lista divulgada aí pela Odebrecht. Então a gente está falando na prática de uma movimentação de muita insegurança. O Temer tinha apelido na Odebrecht? Não lembro. Eu não lembro de ver o Temer na lista da Odebrecht, não, ou o apelido que porventura ele tivesse. Se alguém tiver, pode mandar aí pra gente que nós acrescentamos aqui no nosso diálogo e no nosso bate-papo. Então, para a economia, quanto mais rápido isso se resolvesse, melhor. Né? A economia, nesse sentido, ela é meio pragmática. Resolve, acaba com incerteza, seja lá qual for a solução, é melhor do que não ter solução nenhuma. Os próprios indicativos do mercado, quando teve aquele burburinho de que talvez o Temer fosse renunciar, foram impressionantes, né? Não tinha acontecido nada de concreto ainda, só aquela coluna no site do Globo dizendo que o Temer tinha decidido renunciar, os indicadores econômicos melhoraram. Verdade. Naquele momento, tudo o que podia acontecer de melhor para a economia brasileira era uma solução rápida para a crise. O Temer apareceu, etc., com problemas, saiu, resolveu, entra aí o presidente da Câmara, ou então é feita uma eleição indireta, seguindo aí o trâmite constitucional, enfim. A gente está falando na prática de uma movimentação que, sendo mais rápida, seria menos traumática para a economia e deterioraria menos expectativas. Quanto mais tempo demora, pior, porque mais compasso de espera ficam os agentes econômicos, ninguém compra, ninguém consome, e a economia fica esperando uma definição, porque ninguém vai tomar uma decisão de longo prazo se não tiver um mínimo de segurança sobre qual vai ser a política econômica, qual vai ser o governo, se os juros vão para cima, vão para baixo, se os impostos aumentam ou diminuem, tudo isso é fundamental para você tomar qualquer tipo de decisão. O Leandro está dizendo para a gente aqui que o apelido do Michel Temer era MT. Eu achei bastante criativo. MT. MT é criativo. MT é criativo, né? Os apelidos realmente são maravilhosos, né? Os apelidos que aparecem aí nessas listas divulgadas pelos delatores. Bom, qual é o próximo tempo? O que a gente tem que falar? Na verdade, a última parte aqui do nosso PT é a notícia realmente mais triste da semana, que foi o atentado em Manchester, né? No show da Ariana Grande. E já foram confirmados até agora 22 mortos. Nossa, e muita foi coisa, né? e num show que é basicamente de jovens, né? De crianças. Então, já tem uma criança de 8 anos, por exemplo, que já foi confirmada a morte dela. Devem ter outros, né? Pessoas bastante novas que morreram também. Já descobriram, pelo menos, fotos de confiança de quem foi, né? O autor do atentado. Era um britânico, né, de origem libanesa, de origem líbia, aliás. Mas o Estado Islâmico reivindicou? Será que foi mais uma daquelas reivindicações onde eles reivindicam só por... Então, eu não acredito muito nessa teoria, né, de que o Estado Islâmico ele reivindica coisas que não são dele. Certo. Na verdade, todas as vezes que o Estado Islâmico reivindica é porque aquela pessoa que fez o atentado, em algum momento, jurou lealdade ao Estado Islâmico. Certo. Há momentos nos quais há atentados que isso não aconteceu, o Estado Islâmico ele não fala nada.
Mas o Estado Islâmico ele tem tido uma velocidade muito grande exatamente para conseguir essa lealdade. Por exemplo, ele permite que você jure lealdade ao Estado Islâmico por mensagem de voz no Telegram. Então ele manda um texto, mas que você não fale árabe, não importa. Você lê aquilo, você jurou lealdade a partir do momento que você faz o atentado. Você é um integrante do Estado Islâmico. Então, mas aí você está falando de uma adesão, qualquer um adere ao Estado Islâmico de maneira absolutamente instantânea. Então também, qual é o papel do Estado Islâmico nesse sentido? Olha, em termos logístico, né? Muito mais em termos, talvez, de incentivo do que qualquer outra coisa. Não é pouca coisa, né? Quando você tem uma pessoa em Manchester, né, que talvez nunca tenha pisado, eu não sei qual é o histórico dele, mas que talvez nunca tenha pisado no Oriente Médio, nunca tenha ido para o Iraque, nunca tenha ido para a Síria. E essa pessoa ela não apenas se motiva a fazer um atentado, mas ela sabe fazer um atentado que exige algum conhecimento sobre a questão. Você tem, no final das contas, alguma contribuição. Por mais que a gente possa questionar se é grande ou pequena, há alguma contribuição do Estado Islâmico na radicalização dessa pessoa e no êxito do atentado. Então, o que o Estado Islâmico diz não é que foram as nossas forças, o nosso treinamento que levou a isso e tal, mas ele diz que foi uma pessoa que jurou lealdade ao Estado Islâmico que fez esse atentado. Então, isso tem acontecido. A gente pega, por exemplo, o cara de Orlando, né, que entrou numa boate atirando também, outros atentados por aí que o Estado Islâmico reivindica. Normalmente, a pessoa ela entrou em contato via internet com o Estado Islâmico. Aliás, só para finalizar, uma última informação, o Estado Islâmico é muito militante nas redes sociais, tanto é que ele tem uma publicação chamada Dabiq, né, que circula livremente na internet. Tem uma série de vídeos, tem uma série de chats que a pessoa pode entrar para ter contato. Então, no final dos contos, quando a gente fala que a pessoa ela só teve um contato à distância com o Estado Islâmico, esse contato à distância não é pouca coisa. Aliás, estamos nós dois aqui numa sala, a gente está falando com pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, esse contato à distância, no final das contas, ele é bastante influente, sim. Então, isso é mais preocupante porque torna o Estado Islâmico, traz aquela característica do atentado desterritorializado, não está vinculado a um local. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Ok. Eu acho que é isso, né? Por hoje, gente, essa semana nós vamos ter posts temáticos, inclusive se vocês quiserem sugerir temas para próximas oportunidades, todos os posts dessa semana, com exceção, claro, desse aqui do bate-papo, falarão sobre México, tá? Então, se quiserem sugerir outros temas, sobre outros países, outras questões, sugiram. Pelo amor de Deus, não coloque a gente em roubar, já sugeriram, ele é Polônia. Você consegue falar 3 áudios sobre a Polônia? A gente dá um jeito, faz uma pesquisa forte. O problema é se for Bangladesh. Bangladesh é complicado. Você sabe que o pessoal vai pedir agora, né? É verdade. Um abraço, gente. Tchau, tchau.